No, es hermoso o tema, mas já que a palavra é feia, a palavra del título, adúlteros! Essa é a palavra, não? Adúlteros! E aí já quedamos, ai, cara, adulterei, que seja, não? Pastor! Per adúltero é uma palavra muito forte. Bueno, então vamos contar a história desde o começo. São 10h28 da manhã. Vamos contar a história assim, rápido, não? Bueno, Deus mantuvo uma relação com seu povo. E a relação é que nós outros somos a noiva de Cordeiro, não? Ele é o Cordeiro, bueno, Rei de Reis e Senhor dos Senhores, no caso ele é o noivo, e nós outros a noiva de Cordeiro. E seu povo, Israel, que Deus chamou para ser representante dele, assim como nós outros somos também representantes de Deus em la terra, somos sua noiva e ele é o noivo. Então, o adultério em la Bíblia não sempre está relacionado com realmente falando de uma pareja que alguém traicionou alguém na pareja. Não está falando de isso. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Temos que ter em conta isso quando estudamos a palavra de Deus. Bueno, abram suas Bíblias em Oséias. Para falar de adultério, falando de Oséias, não? O chavão pobre. Quantos querem ser profetas nessa manhã? Ministério profético. Deus me chamou de profeta, pastor. Profeta. Queria ser profeta, profeta. Hoje todo mundo quer ser profeta, não? O profeta era um cornudo, não? Aí abram aí a Bíblia, no Evangelho segundo ele cornudo, Oséias. Oséias foi cornudo. Qual profeta que é? E Deus mandou ele a ser cornudo. Esse é o pior, não? O outro profeta foi cerrado no meio. Quem quer ser cerrado no meio acá? Levanta lá, irmão, aqui essa manhã. Quer glória a Deus ali. Pero todo mundo quer ser profeta, não? Todo mundo quer abrir a boca e deseja, eu sou profeta, tenho lá investidura, o ministério profeta. Aí os tipos crescem a barba, não? Põe essa, el talit, não? Lá, aí de lohudio, que o lohudio usa, aí já está querendo andar às vezes com kippah. Não, porque a presença de Deus tem que cobrir a cabeça. Eu cubro porque tenho frio, não mais às vezes. Não, hoje está calor, então eu estou com a cabeça descoberta. É terrível. Oséias capítulo 3, é tiquitim. Quem quer ser profeta? É isso que eu queria saber, não? E que gana de... Bueno, já tenho uns aí que são profetas, pero... Que jogo? 3. Oséias 3. Sim, Oséias por um acaso tem 13, porque, mas já que ele é um profeta menor, ele é grandote, não? Comparado a outros profetas que têm... Sabem a diferença entre o profeta major e menor, não? Já é dito, pero sempre aclaro, porque, bueno, me gusta ser maestro da palavra, sempre ensinar, explicar nas predicações. Profetas maiores e profetas menores na Bíblia não é por la quantidade de importância, não? Porque se for ver, Oséias é muito mais importante que outros profetas, não? Porque ele profetizou simplesmente a venida de Assíria. Então, todos os profetas são importantes. Não é como dizer que um profeta A é mais importante que o profeta B. Não dá. Não? Pero é um profeta menor porque o conteúdo desse livro é pouco. A escritura desse livro é pouco. Comparado a Isaías, tem 60 e algo, Jeremias, a um mesmo Daniel. A Daniel nem tanto, pero... a Jeremias, Isaías e a Ezequiel, que são livros grandes, não? Comparados a Oséias, que tem aí 14, não? Oséias tem 14? Sim, não? Sim, 14 capítulos. Bom, então vamos, antes de ler o texto, vamos ubicarmos em contexto. Não? Eu dizia, vivemos essa era profética apostólica, todo mundo quer ser profeta, querem também ser apóstolos, todos os apóstolos foram rebentados, nenhum morreu bem, ninguém viveu bem. Pero Juan viveu já em la isla, não? De Patmos, graças. Que hoje é meio paradisíaca, não? Pero naquela época era uma desgraça. Quem quer ser profeta, não? Quem quer ser apóstolo, não? Ser crucificado de cabeça a barro, tomar lastigada por onde passava, não? Pablo
Quem quer ser como Pablo, não? Eu queria ser como ele no entendimento que ele tinha, tanto da lei do Antigo Testamento, quanto da revelação do Novo Testamento. Nesse sentido, sim, me gostaria, pero o preço que ele pagou, eu não queria pagar, não. Na verdade que não. Não queremos sofrer. Glória a Deus. Adúlteros. É o título da predicação de hoje, não? Oséias, Amós e Ronais, vamos dizer, predicaram mais ou menos no mesmo tempo, nesse siglo VIII. E sabe o que passou nesse siglo? Rei Davi havia morto, quedou o reino com Salomão, seu filho. Quando Salomão morreu, o reino se dividiu entre Jeroboão ao norte e Roboão ao sul, não? Depois, ao norte morre Jeroboão, porque, bueno, um dia o chavão morre, não? E assumiu Jeroboão segundo. E sabe o que passou? O reino venia próspero, não? Na época de Davi e de Salomão, foi chamada a época de ouro de Israel. Todo o poder bélico, tecnologia, em la ciência, em qualquer coisa que você pode imaginar, de aquela época, era Israel. Eu poderia dizer que não seria nem como os Estados Unidos hoje, porque os Estados Unidos está muito débil todavia, não? Seria uma mescla de Estados Unidos a nível de potência, não? Estados Unidos com Rússia, com China, com a Europa, seria só um país chiquitito já no Oriente Médio, não? É no meio do Oriente Médio. Esse era Israel. Detinha todo o poder da época. E Gita, tinham muita plata. Pero bueno, essa época de ouro terminou em Salomão, quando o reino foi dividido, eles começaram a passar por diversos tipos de problemas, pero o principal problema sempre foi o adultério. O adultério não, já hablo uma vez mais, quando habla adultério na Bíblia, não está relacionado solamente em uma pareja traicionar a pareja. Habla em nós outros traicionarmos a Deus, em nós outros que nós outros queiramos andar segundo nossa própria vontade e não segundo a vontade de Deus. É de isso que está falando quando habla adultério, tá bem? E o povo começou a adulterar, gendo depois outros deuses, que na verdade não são deuses, não, só existe um único Deus, que é nosso Deus, que é Jesus Cristo, e foram detrás de imagens e adorando e adorações, mesclando-se com outros povos e fazendo adorações, levantando altares para estes outros deuses, não? Deuses com letra muito minúscula, porque, ou seja, não existem, tá bem? Só existe um Deus. Bueno, isso dito, vamos falar de Jeroboão II. O que ele hizo foi grande. O reino se hizo grande novamente, porque quando Davi e Salomão morreu com algumas guerras que estiveram depois, eles perderam parte do território. E eu já he hablado acá que a paz para os israelitas, para os judíos, não simboliza solamente, ou seja, não simboliza primeiramente a ausência de guerra, para nada. Para nada simboliza a ausência de guerra. Se eu pergunto para vós, o que é paz? É a ausência de guerra. A maioria da gente vai contestar isso. A paz é não ter guerra. Eu estou em paz. Não? São antônimos. Não? Pero para o povo de Israel, não. A paz era que eles possuíssem a terra, que eles seguissem com sua agropecuária, sua economia, suas finanças, suas famílias. Não importa se estavam sendo atacados ou invadidos, se eles pudessem resistir belicamente, se estivessem peleando, pero estivessem com a terra, isso era paz para eles. E acá eles haviam perdido parte da terra. E Jeroboão II, com suas campanhas e sua força, ele logrou ensanchar o reino novamente como Davi ensanchou, porque Davi foi o chavão que conseguiu elevar o reino a um nível mais grande, desde que Deus havia feito a promessa a Abraão, reforçado a Isaac e a Jacob, e prometido, desde que eles saíram de Egipto e tomaram a terra prometida por meio de Josué, foi aí, em Davi, que eles conseguiram ensanchar. Estou falando de mais de 1000 anos atrás, não? Dessa festa. E agora,
mais ou menos havia morto Davi, vamos dizer, uns 200 anos, mais ou menos, 100 e algo, 200 anos, que havia morto Davi. E o reino havia perdido a estabilidade em algumas partes, porque eles se dividiram, não? Que é do reinando em norte. Eu vou falar mais de norte, porque o texto está falando mais de norte, tá bem? Pero o reino de sul estava, vamos dizer, instável todavia. Pero depois o rei de sul, que agora me olvidei quem era. Leio o nome dele hoje, enquanto estava sendo na predicação. Pero não anotei acá. Não anotei acá porque não era tão importante saber. Pero depois vocês me perguntam, que eu já digo, se querem saber, por suposto. E Reino del Sur, depois disso aliança com a Síria, depois isso vemos em outra oportunidade, não? Pero Jeroboão estendeu e, haciendo isso, começou a cobrar tributo. E que passou? La gente tinha alto 0 quilômetro, la gente tinha casa em la costa, tinha casa em la montanha, la gente estava bem. El dólar? El dólar era centavos já, não? Não valia nada, nadie queria dólar, porque a moeda deles era lá mais forte. O que quero dizer com isso? Não sei se vocês já estão entendendo, se a ficha já está caindo. Quero dizer que quando nos vai bem, aí nos vai mal. Muitas delas vezes, não é sempre. Sempre, pastor. Não, não é sempre. Sempre, pastor. Eu não queria dizer que é sempre, pero infelizmente é sempre. Sempre que nos vai bem, que nos vai tão bem, o que eu estou falando é uma verdade, pero é uma verdade que não deveria ser assim, tá bem? Deveríamos buscar a Deus quando estamos mal e deveríamos buscar a Deus quando estamos bem, de igual maneira. Que quando estamos bem, para sermos gratos a Ele e para que não nos venga o mal, e quando estamos mal, para que pedir a Ele para que nos venham bem. E considerar quando venga o mal. É isso que a Bíblia diz. No momento bueno desfruta, no momento malo considera. Não? Então, estava tudo bem. E quando está tudo bem, começamos a aprender incenso a outros deuses, não? Ao Deus Jô, ao Deus Ego, não? Aí falta na igreja por qualquer coisa. Quando está mal, quando estou mal, vou lá à igreja, não, me está dolendo, vou lá à igreja. E quando estamos bem, às vezes nos olvidamos um pouco de Deus. Oramos muito mais quando estamos mal. Isso é normal. Bom, vamos ler o texto. E assim seguimos. Já contado o contexto, não? Depois sigo contando o contexto. Me dijo outra vez Jeová. Outra vez Jeová. Por que Jeová dijo outra vez, não? Quantos querem ser profeta nessa manhã? Claro, não? Porque, ou seja, o chavão já havia sido, não? Aí cornudo uma vez. E agora, dijo outra vez Deus a ele. Me dijo Jeová. Senhor, sabe o que? Não me hablei mais nada. Já está. Não quero te escutar nada mais. Vê, ama a uma mulher amada de seu companheiro. E sua Bíblia pode estar falando outra coisa. Alguém tem outra tradução aí? Que diz? Na NVI está boa, né? E nesse texto, lá NTV também, lá textual. Porque a Reina Valera, não é que ela já está mal, ela já está bem também. Ou seja, ela já está muito bem, pero esse muito bem dela não nos dá um entendimento do texto real do que quer dizer. Porque a Reina Valera, o chavão, imagina que os tipos eram não, tem aquela mentalidade assim, ó, de claustro. Então, eles traduziram tal qual, porque tinham medo de pecar e traduziram tal qual. Que por um lado está maravilhoso, pero por outro lado não nos deixa entendimento do texto. Que dizem? Sim. Essa é a melhor versão para entender o texto. Porque é isso que está escrito aí no original. Ou seja, não é isso que está escrito no original. No original está escrito o que está escrito aqui na Reina Valera, pero é isso que quer dizer o original. Porque o que passa é isso, a Reina Valera traduz tal qual. Se jogar um texto do português e traduz tal qual, não seria bueno. Por exemplo, se eu digo que estou pelado com um saco em la mano,
de frente com o obelisco. Ustedes não se escandalizaram. Pero se eu traduzco tal e qual de português, para o português, eu estaria desnudo, com minhas partes íntimas em las manos, de frente com o obelisco. Isso quer dizer em português, se eu traduzco tal e qual as palavras do espanhol. Então, para ser uma tradução, tem que dar um entendimento do texto. Por mais que o português e o espanhol tenham palavras completamente iguais, tem um significado, às vezes, antagônico, não? Completamente diferente. Então, temos que ter cuidado. Aí, lê para mim novamente, por favor. Aí tá. Deus estava mandando ele volver a amar a esposa dele, a que fora adúltera, adulterada e amante de outro chavão. Ele mandou que ele volvesse a amá-la. Depois dela coma, sigo legendo, versículo 1, capítulo 3, de Oséias 3, capítulo 1. Como é o amor de Jeová para com os filhos de Israel, os quais miram a deuses ajenos e amam tortas de passas. Eu nunca comi uma torta de passa. Se algum irmão não sabe ser uma torta de passa, igual não vou amar mais a torta de passa que é a Jeová, pero há tortas que me amam bastante, não? Limão pai, me encanta. Pero não amo mais que a Jeová, não, mais que a Deus. Pero eles amavam essas tortas de passa, não é a comida em si, sino é rito que eles faziam com outros deuses. Vamos seguir legendo. Lá comprei. Então, para mim, por 15 ciclos de plata, e um homer e meio de cevada. Ciclo e homer são medidas, tá bem? Depois vou agarrar a tabla de medidas em tua Bíblia, que seguramente deve ter nela. A Bíblia mais simples, às vezes, tem, não? A tabla de... Eu digo às vezes porque a Bíblia que é tão simples que nem entende, não? Pero a maioria das Bíblias, aunque são simples, tem na tabla de medida. Não é importante a medida, só saber que essa medida, não? Só saber que era uma medida, não? Que era uma medida... Bueno, que era uma medida, já está. Versículo 4. Porque há muitos dias estarão os filhos de Israel sem rei. Aí está a profecia. Ó. Muitos dias estarão os filhos de Israel sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem efode e sem terafines. E eu poderia predicar só desse versículo, não? Bastante, falar bastante, pero não lo haré, até porque não preparei cada simbolismo, não? Pero o que quero dizer é que eles vão perder seu governo de Estado, seu governo religioso, e vão perder todo. E imagina se a partir de hoje a Argentina deixar de ser Argentina, tanto em la parte de poder de Estado, não, de las províncias, do poder que tem, de poder econômico, de poder religioso, que vós não poderia professar sua religião. Imagina, e se agarrasse a vós e enviasse a outro país, eu estou aqui porque eu quero, não? Não porque estou obrigado. Mano, assim creio eu, não? Pero, às vezes eu não creio. Pero, e te deportaram a um país que tem uma língua diferente, que tem costumes diferentes, que vós já não puderam comer um assadito, tomar tomate. Imagina como seria o câmbio em tua vida drástico, não? Donde tu trabalho fora um trabalho inferior, donde menosprezassem a tus filhos, queriam violar tus hijas, as mulheres, porque assim foi quando eles foram deportados, não? Assim eles trabalharem como escravos praticamente. Imagina a tristeza, não? E Deus está falando para eles, porque muitos dias estarão os filhos de Israel, e aí já disse, não, sem la fode, sem sacrifício, sem la estátua, sem os terafines. Depois volverão os filhos de Israel e buscarão a Jeová, seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão a Jeová e a sua bondade em fim de los dias. Não?
é isso que eles vão querer. Bueno, o que está querendo dizer Deus a nossas vidas hoje? Primeiramente, o profeta Oséias, ele estava falando que ia venir algo de parte de Deus. Por quê? Porque o povo estava adulterando, o povo havia roto o compromisso que eles tinham com Deus. Deus era seu novio, o povo era a novia, e o povo estava casado com Deus, estava desposado, não? Estavam esperando a que Deus assumira total controle. Eles tinham controle nesse momento de seus limites, de sua força bélica. Eles viviam muito bem. E sabe o que, irmãos? Quando volta re bem e alguém te manda uma palavra que não é tão boa, isso daí é del diabo, isso daí que o pastor está predicando hoje? Estou re bem. Realmente estamos bem, mas já de qualquer problema que haja exterior, não? Eu digo sempre da economia porque miro todos os dias, não? Miro porque minha computadora saca as notícias, não? Infelizmente saca. Eu nem me amargo, porque minha confiança está em Deus. Aí, às vezes eu não digo, não mire lá as notícias. Não, eu miro todas as notícias, porque quero estar informado, não? Sou turma de verdade. Não sou turma, não. Quero estar informado acerca de tudo, porque o predicador tem que estar informado acerca de tudo para predicar por em cima dos problemas que estamos passando, não? Nós outros estamos passando problemas que não podemos ser a los olhos. Quando vocês vão comprar algo, a coisa se aumenta, não? E é uma realidade. Tudo se vai aumentando de um valor incrivelmente grande. Pero, vou ter a plata para comprar, sim ou não? Sim, não? Te alcança. Termina o mês e jogo as contas, eu anoto tudo o que gasto. E alguns já me disseram, para que anotar tudo isso aí? Para se amargar? Eu disse, não, agora vai para glorificar a Deus. Eu anoto tudo o que sai e tudo o que entra. E está bem que eu reprovei 2 vezes em contabilidade, pero eu terminei aprovando, não, porque ao final eu terminei a faculdade, e para terminar a faculdade tem que aprovar. Jogo as contas e não me bate às vezes. Eu digo, é porque tem aquele fator Deus, aquele fator sobre-humano, não? Tem o milagre de Deus trabalhando em nossas vidas. Agora, o povo estava bem, e quando estamos bem, quedamos meio enseguecido. Não estou falando isso para que, não é uma palavra de medo, por suposto que não é, é saber usar da graça de Deus, desfrutar da graça, da misericórdia, do amor de Deus. É dia bueno. Glorifique, adore, desfrute, saia com tua família, haga tudo lo bem. No dia malo, considere, porque no dia malo, os dias malos vendrão. E acá, Oséias, acá não nesse capítulo, pelo no livro, ele profetiza a avenida de Tiglat-Pileser. Esse daí era o nome de Chavão, não? Tiglat-Pileser III, que era, vamos dizer, o imperador de Assíria, não rei, porque já era, a Síria estava conquistando todo. E, bueno, e agarrou eles, e eles tiveram que fazer um acordo e começaram a pagar tributo. Antes, eles que recebiam tributo de outros povos, a hora tinham que pagar tributo. Quantos querem pagar tributo nessa manhã? Nadie, não? E nos Salmos habla tributar, Jeová, não? Ou seja, não queremos, às vezes, ofrendar a Deus. E não estou falando de plata, quer de tranquilo, não te vou pedir plata para sejar a palavra, todas essas palavras. Não te vou pedir plata. Pero, às vezes, não queremos contribuir a Deus, nem com nossas finanças e nem com nosso tempo, com nossa vida. E aí, gastais 20 mil pesos em la farmácia. Não estou dizendo com isso que eu estou falando de mim. Quando eu hablo isso, eu hablo de mim. Pastor, então você vai? Não. Ela acaso existe também, tá bem? Não estou predicando para que nadie diga, está falando para mim, e para que nadie se sinta culpado. Porque eu gasto também, às vezes, 20 mil aí na farmácia. Agora, há coisas que são enfermidades, não? Alguns irmãos acá têm enfermidade de anos. São coisas normais da vida. Algumas coisas são que nosso corpo nascemos mal, não? Por exemplo, graças a Deus, minhas pernas estão muito bem, não? Eu fui na flevóloga e hice os exames todos, esse ecodóplex. Pero
Quando estava sendo elecodópicos, la mujer dijo que eu tenho em las duas pernas, acá em la y quando passa a vena aí, tem uma disfunção que hace aplastar a vena. Isso, já disse, que é isso? Estou com algum problema? Não, isso é de nascimento. Não? Como algum não pode nascer cego, ou sordo, ou manco, ou... Há enfermidades, há coisas que gastamos plata. Eu explico, porque não quero que nadie se ofenda. Eu estou falando em general, porque há enfermidades que são decorrentes de nossos malos hábitos, de nosso pecado, não? Ou comi muito, eu me passei, ou que seja, eu não dormi muito, ou então se não creio na palavra de Deus e quedo muito ansioso, quedo muito louco. São enfermidades que, às vezes, são devidas ao quê? Ao nosso pecado. Qual o pecado? Qual é o maior pecado que existe? É não ter a Deus em conta em nossas decisões. Todas as vezes que nós outros tenemos a Deus em conta em nossas decisões, o resultado final da equação é isso, não pecamos. Porque quando eu tenho a Deus em minha decisão, pode ser até que eu peque, porque eu tuve a Deus em conta, pero dije, Deus, eu sei que és assim, pero eu quero ser como eu quero. E aí peco, não? Pero nós outros não devemos ser isso. Por quê? Porque todas as vezes que hacemos isso, estamos adulterando. Por isso Deus agarrou essa imagem. A mulher de Osés não era adúltera. Não era adúltera. Não era adúltera quando ele tomou Égia pela primeira vez, não? Quando ele se casou com Égia. Se nós outros legemos, aí parece, se legemos na versão Reina Valera principalmente, parece que ela já era adúltera desde o começo, não? Pero não. Égia era uma mulher normal, virgem, casou com ele, e depois que casou com ele, ela já começou a adulterar. E esse era o símbolo de Israel. Israel era virgem quando Deus chamou Israel, isso de ellos um povo, uma nação, isso de ellos su pueblo, deu suas leis, deu su sacerdócio, não? Para que eles buscassem ele, invocassem a ele, e depois que passou com ele? Com ele, digo, o povo, não? Com o povo. E começou a adulterar, gendo de trás de outros deuses. Pero isso não foi um dia, hermano, porque o adultério ele não empeça com um dia. Ai, me levantei, que dia é 14? Mira, hoje é 14, justo, não? Que beijo dia hoje para adulterar. O sol está tão lindo, aí sai o adultério, não? São tristezas, são amarguras, são enorros, são desamores, são acumulações que vão passando em nossas vidas, que nos leva a tomar a decisão final. Isso passou com o povo de Israel. Por isso que Deus hace esse simbolismo e nos hace ver que nós outros é o mesmo, nós outros oramos hoje, não? Pero aí que está a importância de aprender o verdadeiro evangelho. E eu não digo nada nunca para uma pessoa, principalmente quando está enfermo, não? Vamos orar e Deus vai sanar. Não, vamos orar. E Deus, ele é o dono da vida, ele é o dador da vida. Se a gente vai sanar ou não, é uma decisão de Deus, não? E um permisso de Deus, não? Pablo seguramente, o espinho na carne dele era uma enfermidade, não? Não se sabe ao certo. Estávamos dando lá a introdução ao livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Vamos começar a estudar. Os que faltaram hoje, empecem a ler o livro de Marcos, não? O Evangelho de Marcos. Inclusive, em menos de uma semana, vós lê todo o Evangelho de Marcos, não? Inclusive, eu tenho o Evangelho gravado em meu canal, não? De uma maneira muito amateur, todavia, que eu não tinha tanto recurso nessa época. Pero gravei o Evangelho de Marcos legendo, porque eu queria no mais, não? Bueno, essas coisas de loucura minha, não? Pero está em meu canal, está publicado em meu canal. Se querem ver, se querem escutar, não precisa ver, porque vai quedar vendo essa hermosa figura, vai terminar desviando a atenção da palavra de Deus. Não escutem não mais, por favor. Não vejam, porque senão saca, aí ofusca contenido, não? Aí tá. Bueno, por suposto é uma ironia, não? A palavra de Deus já brilha muito mais allá. Então, o que Deus nos quer dizer basicamente é que não podemos ir de trás
de outros deuses. Pero pastor, eu só sirvo a Jeová, só a Deus, eu congrego, eu leio a Bíblia, eu oro. Seguimos a outros deuses também, quando nós outros seguimos a crendices. Sabe o que é uma crendice? Tem nessa palavra cá? Bueno, crença. Aí tá, crença, sabem o que é. Quando seguimos a crenças religiosas. Que me refiro a crenças religiosas? Eu me refiro a... 2 pontos. Aí seguimos a oração. Me referimos a todo aquilo que hacemos em las igrejas, espero que nessa igreja cá não se haga, pero hacemos em las igrejas, que não tem nada a ver com Jesus. Pero está na Bíblia, são coisas que estão na Bíblia, hein? São coisas que estão na Bíblia, pero que não tem a ver com Jesus. Não tem a ver com o nosso tempo, há coisas que estão na Bíblia que já não nos serve mais. Por exemplo, se eu monto acá qualquer coisa acerca del templo de Israel, não? Vou prender um incenso acá como aroma agradável para entrar em oração. É necessário isso? Isso é de Deus? Não. Pero foi de Deus um dia. Foi de Deus um dia. Deus, eles haciam isso, estava instituído já a lei, o incenso, estava aromáticos, eles queimavam ofrendas aromáticas para entrar em oração, para agradar a Deus. Pero não é necessário porque Pablo habla que Jesus não, e que nós outros, Jesus não, que nós outros devemos ser esse incenso, porque o incenso era a ofrenda agradável a Deus. Que ofrenda era essa? Não, as outras não agradavam a Deus? Sim, toda ofrenda agradava a Deus, pero as outras eram obrigações. E havia uma ofrenda, um tipo de ofrenda, que não era obrigação, que a gente fazia por amor a Deus. E por isso chamava ofrenda agradável a Deus, com olor agradável, não? Então, todo aquilo que minha crença está baseada, por exemplo, eu sou sano se o pastor me visita e se me toca. Tenho que orar e tocar. Ou é azeite. Graças a Deus, os TD já não pensam mais assim, até o potito de azeite já não anda mais por acá, não? Porque antes eu tinha que ter um potito de azeite acá no púlpito, todavia, porque alguns eu tinha que orar e tinha que pôr azeite. Se não puser azeite, não? Se for uma lechuga, eu comia. Não, me gusta, não? Lechuga. Essa semana eu comprei berro. A mim me gusta a rúcula. Rúcula com queijo rachado e bastante azeite de oliva. Me encanta. E tomate cherry, não? Então, nós outros agarramos, está escrito pastor, está escrito na Bíblia e está no Novo Testamento. Sim, está no Novo Testamento. Pero é uma visão do Antigo. Era um rito que eles haciam de curações por meio do azeite. Eu já expliquei isso acá. Não há magia em rir. Pastor, então você não vai rir? Não, não vou rir. Para magia, não. Então, se todo nossas crenças em tocar, em que se o pastor aí trair o lencito e orar, e aí já o lencito põe na cabeça. Tudo isso, essas coisas foram, tá na Bíblia, disseram com Pablo, não sei o quê. Tá bem, tá na Bíblia. Pero todo isso está sacando a Cristo del medio. A oração, se eu oro acá por uma pessoa que está no hospital, é o mesmo que eu for já. A nível de oração, é o mesmo. Pastor, então você não há que visitar mais? Há que visitar. Há que visitar por quê? Por la persona. Por amor, a pessoa vai se sentir feliz, vai se sentir... A quantos não querem, se estão internados... Quantos acá já quedaram internados? Levantem a mão, algum dia. Antonella quedou muito pouquinho. Só isso? Eu já me quedei internado. Graças a Deus, não? Que os irmãos quedaram uma semana. Hoje eu já quedei meses internado. Sim, 2 ocasiões. Claro. 2 operações, sim. Eu também tenho... mira. Eu tenho também 2 operações. 3 operações tenho e já quedei internado bastante tempo. E é lindo quando alguém te vai visitar, não? É lindo. Então, o pastor deve visitar por isso, para levar, não, uma palavra, um amor. Uma palavra no sentido... Porque a palavra eu posso mandar por mensagem. Uma palavra eu posso gravar um vídeo e mandar. A oração de acá chega. Porque a oração... não chega a Deus, e Deus que hace
E também é porque Deus quer, pero devemos orar igual. Agora, por que devemos ir a visitar? Por la persona, não é por uma mística religiosa. O que eu quero é desmistificar o evangelho, porque todo o que há uma mística religiosa me leva a adorar deuses ajenos. Porque eu impeço a adorar o toque dele pastor, o sopro dele fulano. Acá nessa igreja mesmo, quando eu empecei o pastorado, era difícil para mim. Quantas vezes me senti mal, porque um irmão já havia acabado de orar por ele, ao invés dele sentar, ele esperava o outro que tinha mais poder orar por ele, porque ele creia que o outro, o predicador que vinha, ou o outro hermanito que congregava cá, que já nem mais se congrega, e ojalá tu vier em outra igreja, não está em outra igreja, está no mundo, mandando um montão de escusa quando me vê, que queria que esse outro que orava, porque esse outro tinha supostamente a oração mais forte. Isso é algo completamente religioso e malo e feio. E não tinha nada que ver. Tomamos a Santa Cena, irmão. Vamos compartilhar a Santa Cena. Eu não tenho nenhum poder. Ele poder lo tem Deus. Ah, pero o poder confere. O poder que saía de los apóstolos era o poder de Deus. Não, os apóstolos não tinham poder. A sombra de Pedro não sanava. Eles creiam que a sombra de Pedro sanava e quedavam aí, porque era uma cabeça judaica, religiosa. Ele estudou o panito que passava em Pablo, que depois levava para o inferno, não sanava. Eles creiam que sanava. Por isso faziam. Porque eles estavam acostumados dessa maneira. E se Deus usava dessa maneira, porque eles estavam acostumados assim, é porque Deus ele usa Deus usa a linguagem da pessoa. Deus nos habla o quê? Em inglês? Não, em espanhol. Não? Deus nos habla em espanhol. Me hizo acordar. Vou ver o vídeo que te mandei a Gê, não? Me hizo acordar o vídeo que mandei a Gê, não? Que o Chavão estava dizendo, há que orar, para repreender o diabo, há que orar em inglês. Aí, os tipos de la mesa, não? Depois, vós já viste esse, não? Aí, eu também me queria, que pabada vai dizer esse Chavão. Porque em inglês, o diabo se chama devil, não? Devil. D-E-B curta I-L. Então, você é débil. Entenderam? Não entenderam nada, autista. Bom, já está. Já está. Porque quer dizer que o diabo é mais débil em inglês. Está sendo um chiste, não mais. Pero, que a mim nem me saiu, não? Pero, bueno. Então, nós outros temos que não adulterar contra Deus. E adulterar contra Deus não é somente um pecado, algo errado, uma decisão errada que eu tomo, sino é que minha fé não esteja baseada em nisso aqui que vamos a ser a hora, a Santa Cena. Que minha fé não esteja baseada em la Santa Cena. E termino com isso a predicação. E vamos ao momento de Santa Cena. Se minha fé não está baseada em lo que vamos a ser na Santa Cena, o que vamos a ser na Santa Cena? Recordar o sacrifício de Jesus em la cruz. Vamos acordar o sacrifício de Jesus em la cruz. E, hermanos, eu desejei em estúdio bíblico, e vou dizer isso todos os dias de minha vida. Pablo falou de Jesus, pero quando Pablo habla algumas coisas dele, e conselhos dele, graças a Deus ele até habla que foi dele, não? Eu não tenho que obedecer, não tenho que ser caso. É a palavra de Deus, não, é a palavra de Pablo. Quando, por exemplo, Pablo disse para não casar, ele disse, melhor que não se casem. Em algumas coisas tinha a razão, não? Pero bueno, pero ele disse, você não podem contener-se que se casem, não? Isso, ele não casar é um dom não de Deus, que eu não tenho esse dom, por isso eu me casei. Então, há conselhos bíblicos que são conselhos, pero não quero dizer que é Deus hablando. Deus hablando é nesse sentido de que, isso não pode volver atrás, esse é o princípio, não pode volver. Não, são conselhos que dá para uma boa vida, isso é maravilhoso. Eu me quedo com Jesus, porque quem é Jesus? É Deus, Jesus é Deus encarnado. Eu dizia a Gé, a hermenêutica é a arte de interpretar
vamos dizer, a lei, não a palavra, a lei, o escrito. Essa é a hermenêutica. Digo isso porque a hermenêutica não é usada solamente pela teologia, é usada por outras disciplinas, como o direito. Então, se eu interpreto a lei segundo os olhos de Moisés, Moisés era ouro por ouro, dente por dente. Essa era a lei de Moisés. E Jesus disse, não, papito, mamita, oíste que foi dito, isso, pero eu os digo, isso. Ou seja, anulou o outro. E todos nós outros que entendemos um pouquinho de lei, sabemos que uma lei pode anular a outra lei. E que há uma lei suprema, né, pai? Por exemplo, a Constituição. Eu não posso ser um deputado e inventar uma lei, criar uma lei e firmar, e que o grupo de deputados firme uma lei que vá de contra a Constituição, que seja anticonstitucional. Por quê? Porque é uma lei magna, uma lei mais grande. E a lei mais grande de Deus é o amor, é Jesus Cristo encarnado. Eu não posso interpretar a Bíblia aos olhos de Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus, foi maravilhoso, falou muitas coisas boas, isso muita coisa boa, pero ele é Moisés. Não é nada comparado a Jesus, comparado a Deus. Todos os personagens bíblicos foram gente boa. Toda a Bíblia me aporta saber. Pero, pastor, já na Bíblia está escrito que toda a palavra é inspirada. Sim, então, toda a palavra me aporta saber e me importa. Hartar os amigos de Roma me ensina como não ser. Eles me ensinam como não deve ser, como não ser. Toda a palavra de Deus me aporta saber, conhecimento. Pero eu tenho que interpretar a luz de Cristo. Eu tenho que quedar com Jesus. Não posso me quedar com nada, com simplesmente nada que não seja Jesus. Eu me quedo com Pablo quando Pablo habla de Jesus, interpreta Jesus, habla como ele habla cá no texto, acá na Santa Cena, porque eu recebi do Senhor o que também os he ensinado.